Vamos lá então, galera. Sejam bem-vindos de volta aí. Nossa aula, né? Vamos lá. Olha só, eu vou bem devagar, tá bom? Esse conteúdo então é o conteúdo de seno, cosseno e tangente. Na última aula que a gente viu, eu te apresentei essa tabela aqui. Lembra? Ó, isso aqui é uma tabela. Olha aí, ó. Beleza? É a tabela trigonométrica. Tabela trigonométrica. Beleza? Essa tabela serve para quê? Para a gente consultar quando precisar. Aí nós vimos o seguinte, que essa matéria é aplicada a triângulo retângulo. Vamos colocar o triângulo aqui. Então eu tenho lá um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, ele é o ângulo reto, 90 graus. Beleza? Olha aí, ó, é o ângulo reto. Vamos supor que eu queira marcar esse ângulo aqui. Eu tenho que escolher um dos dois, de acordo com o problema, tá? Ah, professor, eu que escolho, o problema que escolhe, calma. O que você tem que entender é que você vai fazer a classificação dos catetos em relação a um ângulo. Não esquece, ó, o lado maior é chamado de hipotenusa, que é esse daqui. Esse aqui é um cateto e esse aqui é o outro cateto. Vou botar assim, cat. Aí, de cateto. Beleza? Cat de cateto. Agora, o que eu tenho que saber? Um é oposto, o outro é adjacente. Em relação a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo A, ó, esse ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo de ângulo A. A de ângulo. Beleza? Olha aí, ó. É o ângulo A. Então, ó, esse cateto aqui de baixo, ele é o cateto oposto. Lembra? O oposto ele fica de frente para o ângulo. Vamos colocar então aqui, ó. Então esse aqui, ó, é o nosso cateto oposto, O de oposto. O outro é o cateto que adjacente. Então A de adjacente. Lembre-se, né, na aula passada, oposto fica em frente. A, ó, lembra de A adjacente fica ao lado, beleza? Ao lado. E aqui é a hipotenusa. Aí nós temos que decorar três fórmulas. Lembra? Nós temos que decorar três fórmulas. Quais são as fórmulas? É a fórmula do seno, ó, seno do ângulo A. Beleza? O que é o seno do ângulo A? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tenho que gravar a outra fórmula, né, que é o cosseno do ângulo A. Vou botar aqui, ó, esse A é o ângulo, ó. O cosseno do ângulo A é o cateto que adjacente sobre a hipotenusa. E temos também a tangente. A tangente do ângulo A, ela é o que? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então são três fórmulas que nós vamos ter que gravar, certo? Então aqui estão as nossas fórmulas, ok? Let's go, please. Vamos lá, por favor? Olha aí. Aí, na aula anterior, lembra? Eu fiz para vocês esse passo a passo aqui, ó. Tudo organizado, ó. Isso aqui eu copiei e colei da aula anterior, ó. Passo a passo, tá? Passo número 1. Classificar os dados do problema de acordo com o ângulo. Passo número 2. Identificar a fórmula de acordo com os dados. Passo 3. Substituir os valores na fórmula e calcular o que se pede. Certo? Aí o que eu fiz então aqui, gente? Então eu tenho que saber classificar no triângulo quem é cateto oposto e adjacente. Depende do ângulo, né? Aqui a hipotenusa não varia. A hipotenusa sempre fica em frente ao ângulo de 90 graus. E tenho que decorar essas três fórmulas. Seno, cosseno e tangente. Vai aplicando que vai decorando. E os passos. Aí o que eu fiz? Trouxe para a gente aqui três exemplos. 3 ou 4, né? Vamos ver o primeiro então aqui. Olha bem, hein, como são as questões. Ó,
Na figura abaixo, as retas RS representam duas estradas que se cruzam no ponto C, segundo um ângulo de 30 graus. Então, ó, tá vendo? Agora os problemas vão fornecer para a gente o ângulo. Vamos colocar aqui então, ó. Então, aqui no ângulo C, ó, aqui é o ângulo C, ele me deu esse, então esse que eu vou usar, ó. Quanto que mede? 30 graus. Beleza? Olha aí, tá no problema isso. Um automóvel está estacionado no ponto A. Então, tá aqui o automóvel no ponto A. Ele dista de um outro que está no ponto B. Ó. E essa distância é de 80 metros. Então, aqui mede 80 metros. Vou colocar aqui os dados do problema. Beleza? Então, vou botar aqui 80 metros. Aí ele pergunta o que para a gente? Aqui embaixo agora a pergunta do problema. A pergunta está aqui, né? Calcule a distância mínima que o automóvel tem que percorrer para atingir o ponto B. Só que olha aqui, hein, cara. Para atingir o ponto B, seguindo por R e S. Então esse carro ele vai sair do ponto A e vai até o ponto B. Mas vai passar pela estrada S e pela estrada R. Então, o que ele quer de você é esse comprimento aqui, ó. Então, vai sair daqui, ó. Então, tem que calcular essa parte aqui e essa parte aqui. Então, ele vai sair do ponto A e vai até o ponto B. Obviamente, como é rua, né? O cara não pode passar por dentro do lote aqui, ó. Certo? Então, eu vou chamar essa parte aqui de X, ó. E essa aqui eu vou chamar de Y. Então, para eu responder o problema, eu tenho que somar o X com o Y. Beleza? Olha aí. Ó. Calcule a distância mínima que o automóvel vai percorrer. Automóvel em A deve percorrer até atingir o ponto B, seguindo por S e R. Tudo bem? Então, eu vou aplicar uma relação trigonométrica, uma não, duas, né? Nesse triângulo retângulo aqui, ó. Vamos classificar as informações. O ângulo que eu vou estar utilizando é esse aqui, 30 graus. Estou usando esse. Lembra? Quem está em frente ao ângulo, ó, quem está em frente é o quê? Cateto oposto. Beleza? O Y aqui, ele é a minha hipotenusa. E o X está ao lado do ângulo, que é o outro cateto. Ele é o cateto adjacente. Tá vendo? Agora vamos lá. Se eu quero calcular o X, vou botar aqui de baixo, hein? Ó, eu quero calcular o X, beleza? Vou colocar aqui, ó, cálculo de X. Tudo organizado. Vamos lá. Para calcular o X... O que eu tenho que fazer? Ó, o X, ele é o cateto adjacente. O X é o cateto adjacente. O 80, que é o que eu conheço, a informação do problema, é o cateto o quê? Oposto. Aí eu te pergunto, qual fórmula que usa cateto oposto e cateto adjacente? Tá vendo? Então, passo 1, classificar as informações. Qual fórmula que tem cateto oposto e adjacente? É a tangente, né? Olha aqui, ó. Beleza? É a fórmula 3 aqui, ó, tangente. Ah, então eu vou usar a tangente. Beleza. Agora o mais importante, hein? Como é que eu vou armar o problema? Muitos erram nessa parte. Como é que eu vou armar o problema? Eu faço bem assim, ó. Ó, pra ficar legal, hein? Ó. Tangente. Aí eu boto entre parênteses o ângulo. 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Montei a fórmula. Aí eu olho o problema. O problema me deu o valor da tangente? Não, ele não deu isso aqui pra gente, ó. Então isso aqui, ó, ele não me deu. O que eu faço quando ele não me dá isso aqui? O que eu faço? Aí a prova, né, no caso nosso aqui no exercício, a prova ou a questão vai ter que me fornecer a tabela. Olha aí, ó. Então eu vou lá na tabela consultar a tangente de 30 graus. Vamos lá fazer isso? Aqui nas colunas, ó, a primeira coluna é o seno, a segunda é o cosseno, a terceira é a tangente. Então,
30 graus tá aqui, né? Ó, aí, ó. 30 graus. Show aí? Quanto vale a tangente de 30? Vamos pegar só com duas casas, tá, gente? Então, 30 graus, né? Tá aqui a tangente, ó. Com duas casas, vamos pegar 0,58, pode crer? Aí, ó, mais próximo. Então, com duas casas, 0,58. Então, eu consultei a tabelinha. Vamos colocar agora aqui, então, ó. 0,58. Eu sempre ponho assim, ó. Sobre 1 é igual. Cateto oposto é o 80. Tá aqui, né? Organizado, ó. E o adjacente é o x. Aí tem continha, meu camarada, que é chata. Essa é uma delas, ó. Quando eu multiplicar cruzado, o que que vai dar? 0,58x igual a 80. Então, x ficou igual a 80 dividido por 0,58. Então, essa divisão aí, ó. E não vem achar ruim comigo, né, cara? A tabela é cruel. Ó, essa continha era 137,9. Eu vou arredondar, tá? Aí, ó. Botar aqui, ó. 138. Esse é o valor do x. Agora tem que fazer o y, né? São duas continhas, ó. Tem problema que é uma só. Nesse caso são duas. Não tem o menor problema, né? Então agora vamos organizar aqui, ó. Cálculo do y. Lá na figura, quem é o y? Ó. Na figura, quem é o y? Ah, professor, o y é hipotenusa, não é isso? Aqui, ó. O y é hipotenusa. E eu vou usar o 80, que é o cateto oposto. Beleza? Então vamos botar aqui. O y é hipotenusa. Vou botar aqui, ó. Y, hipotenusa. E o 80 é o quê? Cateto oposto. Qual fórmula que eu vou usar, gente? Quem sabe qual é a fórmula que eu vou usar? Vou usar o seno. Aí, ó. Então eu boto, ó, seno de 30 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Sacou? Aqui tá a questão, ó. Aqui tá a fórmula. Aí, ó. Seno, ó. Cateto oposto e hipotenusa. Como eu tenho o cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno. Dentro do parênteses é o ângulo, ó. 30 graus. Vamos olhar aqui quanto que vale? Quanto que vale, gente, o seno de 30 graus? Olha ele aqui, ó. Professor. O seno de 30 graus vale quanto? 0,5. Aí, ó. Para isso que serve a tabela. Tá vendo? Então, beleza. Vamos lá, então, colocar aqui. Então, 30 graus. Qual é o valor? 0,5. Então, ficou 0,5 igual ao cateto oposto, que é 80, sobre a hipotenusa y. Aí, ó. Multiplicando cruzado, 0,5y igual a 80. Então, y é igual a 80 dividido por 0,5, que dá 160 metros. Aí ele pediu o que pra gente? A distância total. Então, tem que somar agora, né? 138 mais 160. Resposta: 298 metros. Esse é o total que ele vai percorrer aí, ó. Beleza? Então tá aí, né? A questão não é grande, né? Lembrando que esse valor aqui também, né? Nós consultamos na tabelinha, por enquanto, né? Então vai ser dada a tabela para a gente consultar. Beleza? Então, tá aí a número 1. Deu trabalho, por quê? Porque ele pediu duas contas. Eu tinha que fazer aqui, ó, o x mais o y. Beleza? Vou fazer mais uma. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito, é um instrumento para medir ângulo, a 200 metros do edifício. Tá bom? E mediu 30 graus, como indicado na figura a seguir. Sabendo que a luneta
está a 1,5 m do solo, dentre os valores adiante, o que mais se aproxima da altura do prédio? A altura do prédio. Agora, ó, presta atenção, hein? Eu vou até pintar para você aqui. Aqui eu tenho o triângulo retângulo, ó. Então é esse triângulo que eu vou estar usando aqui. Agora, ó, essa medida aqui é o que ele quer. Só que no triângulo eu vou encontrar só essa parte aqui, ó. Essa parte que eu vou chamar de X. Aí a altura do edifício, vou botar aqui, ó. A altura do prédio vai ser dada por X mais 1,5. Aí, ó. Por quê? Porque a altura que o teodolito mede é 1,5 m, né? Isso aqui, galera, mede 1,5 m, né? Ó, falou no problema, beleza? Então essa alturinha aqui é 1,5. Então eu vou calcular o X e vou somar 1,5. Aqui, pessoal, é 200. Ó, ele está a 200 metros do prédio. Tá no texto isso, né? Aqui, ó, 200 metros distante do edifício. Tá, agora vamos classificar os dados. Gente, eu vou usar como referência o 30 graus. Ó, o 30. O 200, ele tá ao lado do 30. Ele não é hipotenusa, né, cara? Ele é cateto. Se tá ao lado, ele é cateto adjacente. O X, ele tá em frente ao 30. Aí, ó. Se ele tá em frente ao 30, ele é cateto oposto. Aí, ó. Tá vendo? A hipotenusa eu não vou nem usar. Porque ele não perguntou a hipotenusa e nem me deu a hipotenusa. Qual fórmula que usa cateto adjacente e cateto oposto? Qual fórmula que usa isso? É a tangente, ó. Aí eu escrevo assim, ó. Tangente de 30 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora o que você faz? Substitui. Tá vendo? Tá vendo? Aqui eu não preciso na tabela. Porque neste problema, ele me deu aqui, ó. Nesse problema, ele me deu o seno, o cosseno e a tangente. Qual que a gente vai usar? A gente vai usar a tangente. Então, a gente vai usar esse valor aqui, ó. Então, agora é só você substituir. Vamos lá. A tangente vale 0,577. O cateto oposto é o X, certo? Tá aqui, ó, oposto. E o adjacente é o 200. Então, o seu X vai ser igual a 200 vezes 0,577. Só fazer vezes 2, né? 7 vezes 2. Quanto que é 7 vezes 2? 14. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Aí eu coloco agora 2 zeros, porque é 200. E 3 casas após a vírgula. Aí, ó. Então deu 115,4. Aí quem é desatento vai querer marcar a letra B. Ah, o mais próximo, 115. E quem marcar B tá o quê? Tá errado. Tá errado? Tá. Porque você não somou essa parte aqui, ó. Ó, a altura do prédio não é o X, né? Por isso que eu botei aqui em cima, ó. A altura do prédio é X mais 1,5. Então, para eu concluir o problema, eu tenho que pegar 115,4 mais 1,5 m. Aí vai dar quanto? 116,9. Obviamente, vamos marcar 117 metros. Viram? Se der mole, faz tudo certo e marca errado, né, galera? Que é a letra C de ser humano. Um poste localiza-se numa rampa. Aí está o poste.
A rampa forma um ângulo de 28 graus com a horizontal. No instante em que os raios solares são perpendiculares à rampa, o poste projeta uma sombra de 2,3 metros de comprimento. Calcule a altura do poste. Eu vou pegar esse triângulo aqui, como aqui está muito pequeno, ó, como aqui está muito pequeno, eu vou desenhar ele aqui embaixo. Aí aqui eu tenho o poste. Acompanhou aí? Aí o 90 graus, ele é aqui, ó, beleza? Eu vou até deixar aqui para você pontilhado, ó. Isso aqui é o raio de sol. Ficou bonito o desenho, hein? Tá vendo aqui o raio de sol, ó? E o que ele fala? O raio de sol, ele é perpendicular à rampa. O que é perpendicular? Forma o quê? 90 graus. Então aqui, ó, é 90 graus, ó. Igual eu fiz no desenho. Tá vendo? Aqui é a sombra do poste. E aqui é o que ele quer da gente, que é a altura do poste. Tá bom? Vamos botar então aqui, ó, a altura do poste, x. E a sombra mede quanto? 2,3 metros. Não é isso? Aí, ó, a sombra. Agora, o ângulo é 28, né? Porque esse ângulo aqui é o mesmo que esse aqui. São ângulos correspondentes. Então, aqui também é. Agora, vamos classificar as informações. Esquece não, hein? Classificando as informações, ó. O x é o que no problema? Ah, o x, ele é hipotenusa. O 2,3 é cateto. Cateto adjacente, porque ele está ao lado do 28. A linha pontilhada é o cateto oposto. Eu não quero. Qual fórmula que usa cateto adjacente e hipotenusa, gente? Tem que saber. Não souber ainda, você vai lá e cola. Né? Então, ó, a fórmula que você vai usar é do cosseno. Ó, o cosseno de 28 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 28, ó, mais uma vez, eu não preciso da tabela. A questão me deu aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Como eu vou usar o cosseno, então vou usar esse cara aqui, ó. Show? Então o cosseno de 28, 0,88. 0,88. O cateto adjacente, 2,3. A hipotenusa é o x. Tá vendo? As continhas são chatas, galera. Vai ficar 0,88x igual a 2,3, né? Então, x é igual a 2,3 dividido por 0,88. A gente pode responder tudo aproximado, não tem problema. Beleza? Essa aqui, então, eu vou montar para você a continha. Você vem aqui, né? Obviamente, coloca mais um zero, ó. Pronto. Então, tirando a vírgula, vai ficar 230 dividido por quanto? 88. Gente, é a altura do poste, tá? Pode ser uma casa, tá bom, após a vírgula, tá bom? Ó, aqui vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. Vai sobrar 54. Bota o 0 e a vírgula. 6. 6 vezes 8 dá 48. Vão 4. 52. Aí, tá ótimo, gente. Tá ótimo. Quanto sobra? 12. É a altura de poste. Então, eu vou botar aqui, ó, a altura do poste, que é o xzinho, é de aproximadamente 2,6 metros. Tá feito o problema. Quando é questão objetiva, você vai lá e marca o mais próximo, certo? Discursiva, tá bom aqui. Pode ficar à vontade para arredondar. Viram? É só você ir lá e identificar o triângulo, qual o ângulo que você vai usar. Nesse caso aqui, a gente usou qual ângulo? A gente usou o ângulo de 28 graus. Ó. Se eu precisasse do outro ângulo de cima aqui, beleza. É só ver quanto falta aqui, né? Para completar. Né? Mas eu usei o de baixo, porque as informações estão aqui. 28, 28, 28. Beleza? Então tá aí mais uma questão feita.
Um barco ele parte do ponto A para atravessar o rio. A direção do seu deslocamento forma um ângulo 120 graus com a margem do rio. Sendo a largura do rio 60 metros, calcule a distância percorrida pelo barco. Você fala, caraca, professor, relaxa, mano. Olha que fácil, ó. Você vem aqui, completa a figura. Ó, vamos completar aqui a figurinha. Aqui, 90 graus. Aqui é 60, né? Que é a largura do rio. Olha aí, ó. E agora, quem é que sabe? Quanto vale esse ângulo aqui dentro? Esse ângulo vale quanto aqui? Vale 60 graus. E ele quer essa medida, x. Olha aí, ó. Então agora a gente vai aplicar uma fórmula para encontrar. Aqui está o triângulo retângulo. Aí, ó. Vamos classificar as informações. Vamos lá classificar as informações. O 60, ele é cateto. O quê? Cateto oposto. Porque ele está em frente ao ângulo. Sacou? Ó. O x é o quê? Hipotenusa. Aí, ó. Hipotenusa e cateto oposto. Qual é a fórmula? Qual é a fórmula? Qual é a fórmula que usa cateto oposto e hipotenusa? É a fórmula do seno. O seno de 60 vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Professor, aqui ele não me deu o seno de 60. Aí você vai lá na tabela e olha. Aqui está o 60. Cadê ele? 60. Achei. O seno de 60 tá aqui, né? Ó, é o primeiro aqui, ó. Beleza? Vou pegar aproximado, hein? 0,87. Duas casas. Beleza? Olha lá, ó, é o primeiro. Então já achamos aí o seno. Então fica 0,87, né? Esse valor aqui tá todo mundo ciente, né? Que o tio pegou na tabela. 0,87 é igual. Quem é o cateto oposto? Ah, o cateto oposto é o 60, professor. E a hipotenusa? É o x, professor. Beleza. Tá vendo? Outra continha chata para fazer, ó. 0,80. A culpa não é minha, né? A tabela. Igual a 60. Então, x vai ser igual a 60 sobre 0,87. Aí pode explicar com uma casa tá bom após a vírgula, tá, gente? Ó, botar 2 0 no 60. 1, 2. Aí eu tiro aqui a vírgula, ó. Vai ficar 87. 600, ó. 5 ou 6 ou 7. Quanto que vai dar aqui? 5, 6 ou 7? 8 vezes 8 passa. 7 vezes 80 dá 56, passa. É 6, galera. 6 vezes 7, 42. Vão 4. 6 vezes 8, 48. 48 com 4, 52. Então aqui sobra 78. Desce o 0. Vamos lá. Aqui dá quanto? 9, né? 9 não, 8. 7 vezes 8, 56. Vão 5. 8 vezes 8, 64. Com mais 5, 69. Quanto que sobra? 84. Aí bota o 0 e a vírgula, que vai dar 9, né, gente? Porque 10 dá 870. 9. Aí. Então, vou botar aqui, né? Aproximadamente 69 metros. É o tanto que o barco vai percorrer. Beleza? Pessoal, a aula de hoje era isso.